Hoje com o pastor Joseph Prince. Amém. Quero falar para você sobre as estações noturnas. Se você está passando por algo agora, mesmo agora estando bem, você não está passando por nada, você pode até matar um leão agora. E você pode até matar também aquele urso e derrubar aquele gigante. Você acha que está assim? Tem muitos que estão passando pela estação noturna. Sabe de algo? Todos nós passamos. E não é uma profecia. É algo que faz parte da vida. Amém. Desde que você esteja aqui na terra um dia, a Bíblia diz em Apocalipse 22 que não haverá mais noite no céu. Eu amo isso. Não haverá mais noite. No more night, no more tears, no more pain, never crying again. And praises to the great I am. We will rise and praise the risen Lamb. Amém. Te amo, Senhor. Não haverá mais noite e nem dor. Não haverá lágrimas nem choro. Talvez você está passando por um tempo de lutas, talvez você está passando por um momento terrível. Talvez você está passando por lutas que você não está entendendo e nem compreende Deus. Amém? O Senhor sabe o que você está passando. Mais do que qualquer pessoa, Ele sabe exatamente do que você está passando. E eu quero te mostrar na Bíblia que ela fala muito sobre eventos noturnos, cenas noturnas, estações noturnas. No Salmo 16, a Bíblia diz assim, Davi falando: "Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam", e aqui diz de noite. Se você está numa estação noturna, se não, lembre-se desta palavra que eu vou dizer, porque todos vamos passar pela estação noturna. Precisamos saber então o que fazer, amém? Precisamos saber o que o Senhor está ensinando, porque Ele não é aquele fazendo isso. Quando passamos por isso, algumas pessoas estarão envolvidas. Número 1 é você. Você se encontra nessa bagunça, não é? E às vezes nós somos os culpados. Não é? Certo, se você briga com a esposa, vai passar a noite no sofá. Não é culpa de Deus e nem do diabo. Amém? Número 2, pode ser o diabo. E escute bem, esta pode ser a razão de não haver noite no céu, porque não haverá mais o diabo. Estamos numa batalha espiritual. Sempre estamos numa batalha espiritual. E pastores e líderes, depois de uma grande vitória, depois de pregar uma grande mensagem, e você se sente muito bem depois disso, muitos pastores ficam vulneráveis quando voltam. Este é o momento que até pastores ficam vulneráveis à pornografia ou se tornam muito irritados. Este é o momento que muitas vezes nós não entendemos. Depois de uma grande vitória, vem então um grande ataque que o diabo traz contra nós. Lembre-se disso. Este é um momento que não podemos baixar as nossas guardas e confiar no Senhor. E você se pergunta: por que estou me sentindo tão vazio? Você acabou de se esvaziar. Você acabou de se esvaziar servindo ao Senhor e também servindo ao seu povo. Você se esvaziou, agora tem que se encher de novo. Lembre-se que você é uma ovelha e Ele ainda é o seu pastor. Especialmente depois de uma grande vitória, você volta, você é uma ovelha, lembre-se. E precisa do pastor. E Ele então vai ministrar na sua vida, derramando sobre você o óleo e o vinho e medicamento. Você gostaria disso? Você pode se assentar em frente da televisão e dizer: Senhor, estou na tua presença. Mas tem que ser um bom programa, ok? Nada deprimente. E depois deixe o Senhor ministrar na sua vida. Diga: Senhor, eu sou somente uma ovelha, preciso de ti. Me dá uma noite de sono. Amém? Ele fará isso. Davi também passou por uma estação noturna. E depois da estação noturna, você sabe disso, a Bíblia diz: alegria vem pela manhã. Mas antes diz o quê? O choro pode durar uma noite. Salmo 30, o choro pode durar uma noite. E dura somente por uma noite, nada mais.
A estação noturna é uma estação de tribulação, uma estação onde existe choro, não é nada agradável, você pensa o que está acontecendo. Mas Deus diz, amanhã está vindo. Amém, amanhã está vindo. E com amanhã você sabe então o que vem? Alegria. E essa palavra alegria parece com uma pessoa. A pessoa da alegria é o Senhor Jesus. Ele vem pela manhã e existe um tempo para a visitação. E todos nós sabemos que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos desampara, mas também existe tempo para a visitação. Existe um momento em que o Senhor vem e quer ter mais comunhão. Quantos experimentaram isso? Você pode dizer amém? Ele te atrai, você quer orar, quer ler a palavra, mas algo está te atraindo. Tem algo que é muito prazeroso e você sente aquele chamado. Você pode até gravar aquele programa que você está assistindo, mas você quer assistir naquela hora. Não é? Mas se você abrir a Bíblia, aquilo vai se tornar vivo para você. Essa é a estação quando você está preso com os outros bois. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, e ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Naqueles dias, eles juntavam um boi experiente com um boi mais jovem, com um jugo, para juntar o boi, juntar os bois. Onde estão os fazendeiros? Estão aqui hoje? Então, eles juntavam aqueles bois, um boi mais experiente, mais velho, com o mais novo. E quando o boi, que é experiente, vira para a direita, o mais jovem tinha que seguir. Senão, doía o pescoço. Certo? Quando virava para a esquerda, tinha que seguir. Quando se mexia, o outro mexia. Quando parava, o outro parava, até mesmo quando os dois descansavam. Quando um não fazia nada, o outro também não. Amém? Quando ele bebia, o outro bebia. Porque se ele falasse, eu não quero beber agora, mais tarde ia querer beber, mas não haveria nenhuma oportunidade para ele se refrescar. Quando o Senhor falar contigo, responda. Quando o Senhor beber, você bebe. Quando ele responder a você, você... E eu não queria falar nada disso, mas graças a você eu tive que pegar esse atalho para que você escutasse isso. Então, lembre-se, a alegria vem pela manhã. E até para nós, aqueles que nasceram de novo, pessoas que são da graça, nós que estamos cheios do Espírito Santo agora, estamos alegres, participamos da ceia do Senhor e nós também temos recebido bênçãos do Senhor, amém? Você tomou a Santa Ceia, certo? Amém? Você é um dizimista como Abraão era, ele tomou a Santa Ceia e deu o dízimo por amor, agradecendo ao Senhor, e depois você acha que ele estaria bem, certo? Mas no próximo capítulo diz, depois destas coisas, no capítulo 15, verso 1, e foi no capítulo 14 que ele se encontrou com Melquisedeque, onde ele participou da Santa Ceia e deu o dízimo ao Senhor. O Senhor falou as palavras que ele seria abençoado. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, isso era muito bom. E aqui vemos Abraão depois dessa conferência. E aqui diz, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Se era visão, foi visão de um escudo, Megan, em hebraico. Magan. Magan era um escudo, mas não só um escudo. Como o escudo do soldado romano, era um escudo ao redor. Um escudo ao redor. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo, olha, galardão. Esta palavra em hebraico, o teu grandíssimo galardão, é a mesma palavra que era usada para salário. Amém? E sabemos que ele tinha acabado de dizimar, certo? Não estou dizendo que era só por causa do dízimo, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor queria que ele abrisse os olhos para duas coisas. Número 1, não temas. Por que Abraão tinha que ter medo depois de uma grande experiência com Deus? Depois de uma grande experiência daquela conferência, por que ele teria medo? Ele tinha derrotado 4 generais com seus exércitos. Olha bem, ele tinha voltado não só com Ló, mas com muito despojo. E a vitória foi dada a ele pelo Senhor. E ele talvez pensava, e nós também passamos por isso. Quando oramos pelos enfermos e muita coisa acontece, grandes coisas acontecem, bam, de repente, sabe? No meio da noite você pensa consigo, uau! E os contra-ataques do diabo? Eu servi ao Senhor, e agora o que vai ser? Não é? Já passou por isso? Talvez Abraão nem conseguia dormir pensando
O inimigo vai voltar, eles vão voltar. O que eu vou fazer? Por isso o Senhor disse primeiro, não temas. Altirá Avram, altirá. Em hebraico, não temas. E a palavra veio a ele em uma visão, de um escudo. Se veja protegido por esse escudo. À noite, quando o ataque vier e não puder dormir, se veja protegido. Se veja cercado por um escudo, cercado por canções de libertação. Jó disse, onde está o povo que dirá? Onde está, ele perguntava, as pessoas que vão dizer, onde está Deus que nos dá canções à noite? Compositores, aqui diz claramente que Deus dá canções à noite. Também na estação noturna. E quando eu falo de noite aqui, não estou me referindo somente à estação. Pode ser à noite, literalmente. Os maiores problemas que você passa são à noite. Talvez você não dorme. Bem, essa palavra é para você. O que está acontecendo? Porque o tempo da noite é tão severo para mim, é tão deprimente. Porque eu não consigo dormir. Isso é para você também, é sua noite literal. Sabe que tem 7 noites? Cenas de noites no livro de João, exatamente 7, nada mais. Cada uma tem um significado. A primeira cena da noite foi Nicodemos indo ter com Jesus à noite. E quando você olha para a quinta noite, foi Judas traindo Jesus no cenáculo. E depois a Bíblia diz que ele saiu do cenáculo e era noite. Quando alguém trai Jesus, é à noite. Tem um significado muito importante. 7 menções sobre noite, no Evangelho de João somente. E aqui vemos Abraão experimentando isso e sabemos que ele nem estava dormindo. Como eu sei disso? Porque mais tarde Deus disse, Abraão conta as estrelas. Ou veja se você pode contar a história das estrelas. É a mesma cena. Então eu sei que ele não conseguia dormir aquela noite. Não diz que Deus deu para ele um sonho. Diz que a palavra do Senhor veio a ele em uma visão. Ele estava deitado, não podia dormir. E agora, como sementes de Abraão, como filhos e filhas de Abraão, lembre-se disso se não consegue dormir. Veja o escudo. A ovelha não dorme quando está insegura. Amém? Sinta-se seguro. Não tenha medo. Altirá, diga isso para si mesmo. O Senhor é o teu escudo. Mas eu me gastei tanto. Ele é o teu grandíssimo galardão. Não só galardão, não só grande galardão, mas diz grandíssimo o seu galardão. Como a terra que mana leite e mel. Uma tradução diz terra muito, muito boa. Literalmente no hebraico, uma terra muito boa. Deus não é mesquinho com você. Amém? Não é só uma boa terra, não é só um bom galardão, mas é um galardão que é grandíssimo. Amém? Também neste capítulo, em Gênesis 15, o Senhor falou para ele, venha, Abraão, olhe para as estrelas. Então era a noite. Era a noite, certo? Quando vemos as estrelas, é a noite. As estrelas estão lá durante o dia, mas não podemos ver. Mas como podemos vê-las? Durante a estação noturna. Amém? Elas brilham mais. Aleluia! É como poderia falar. A Bíblia nos fala das trevas de uma praga, que eram trevas, e as trevas eram tão espessas que podia tocar. Não dava para ver a mão na sua frente, a Bíblia diz. Uma das pragas que caíram sobre o Egito era de trevas. Êxodo 10. Olha o que diz. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Eles tiveram luz por 3 dias. Os que estavam na conferência. A nossa conferência de 3 dias. Amém? É uma figura de morte e ressurreição. Você entra como se estivesse morto e você sai num estado de ressurreição. Amém? Então havia trevas, trevas espessas por 3 dias cobrindo a terra, ou melhor, cobrindo o Egito, que era a terra. Mas quando trevas estão sobre o povo, até densas trevas, você se levanta e brilha, cumi. Amém. Levanta e resplandeça. Resplandeça, amém. Pois a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pense nisso, as trevas cobriam a terra, mas o povo de Israel tinha luz nas suas casas.
Tinha luz nas suas casas, isso era sobrenatural. Deus se assegura que na sua estação noturna, enquanto o mundo experimenta trevas e como o mundo está em trevas hoje. Não é? Quando as pessoas dizem que preto é branco, branco é preto e certo é errado, e errado é certo, quando está uma bagunça, com aquilo que é moral, até o senso comum, amém? Não há mais nenhuma vergonha, amém? Em alguns assuntos que são tão básicos, deixe-me falar isso. O mundo está confuso. O mundo que está em trevas e trevas espessas sobre o povo. Mas o mundo vai olhar para você e você vai ter luz na sua casa. E eu sei que para o povo de Israel, a luz era sobrenatural. Por quê? Porque se fosse somente uma luz comum, então acenderiam a luz, um fósforo. Os egípcios também poderiam fazer. Durante esse tempo de trevas, eles também poderiam fazer isso. Na verdade, tinham mais prosperidade do que os escravos. Não conseguiam acender uma luz. Então essa luz na habitação do povo de Deus era luz sobrenatural. Você tem luz na sua família. Será que eles eram perfeitos naquela época? Não, havia briga, confusão. Não eram perfeitos. Sabemos porque a Bíblia diz isso. Quando pararam no Mar Vermelho. Então não é para pessoas perfeitas que Deus dá essa luz maravilhosa. Quando o mundo vê a luz. Existem problemas sim, mas o mundo não vê isso. Mas você vê os problemas e por causa disso você se desqualifica. Não, tem luz na sua casa. Até os demônios podem ver que tem luz na sua casa. Posso ouvir um amém? Aleluia! Luz na sua família. Amém? Quando você souber disso, vai andar nisso, glória a Deus. Não é para você andar e a luz vai vir. Você merece e a luz vem. Não, a luz já está lá. Para te ajudar. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que somos filhos da luz. Andamos na luz, não andamos em trevas. Amém? A Bíblia diz se andarmos na luz como Ele está na luz. E alguns falam que isso fala de ação. Se andarmos na luz quer dizer fazer o bem. Se não pecar, não diz isso. Andar na luz é uma dimensão se somos crentes ou descrentes. Descrentes não andam na luz. Jesus disse: aquele que me segue deve andar na luz e nunca caminhará em trevas. Amém? Jesus falou isso. E o fato é que você anda na luz, mas ainda peca. Não somos perfeitos, porque disse andarmos na luz como Ele na luz está. O sangue de Jesus faz o quê? Nos limpa de todo o pecado. Quer dizer o quê? Que toda vez que você está na luz, e você está na luz se você crê em Jesus, quando você peca, o sangue vem e te limpa. E você continua na luz. Quando você erra, a luz limpa. O sangue limpa. Amém? E te mantém na luz. Amém? Você está ouvindo, filho de Deus? Alguns dizem andar na luz é viver sem pecado. Então me fala por que o sangue de Jesus está lá no mesmo verso nos limpando dos pecados. Amém? Andar na luz é para os crentes e se tiver um pensamento ruim, o sangue nos limpa. Sentiu algo errado, nos limpa. Amém? Faz algo errado, nos limpa. Outra vez nos limpa. Continue andando na luz. Aleluia! Isso me alegra. Quantos se alegram com isso? Amém? Amém? Então não ache que isso é performance. Não é questão de como você anda. Não é uma questão de como você anda. É uma questão de onde você tem andado. Crentes andam na luz. Descrentes não andam na luz. Então, se lá está dizendo se você é crente ou não é crente, eu creio que João, na Epístola 1, no capítulo 1, se refere crentes e não crentes. Crentes confessam do pecado e precisam de Jesus. Amém? Amém? São os primeiros a dizer, preciso de Salvador. Preciso de um grande Salvador, foi um grande pecador. Amém? Glória a Deus. Esses são os que dizem, eu tenho um problema, mas o pecador diz, eu não tenho pecado. Não é? Os que professam e os que tomam posse. Tem alguns que só professam, então é muito claro a diferença ali, glória a Deus. Você está aprendendo algo? Está te ajudando? Então, na estação noturna, devemos saber que Deus está agindo, o diabo está agindo, mas Deus age ainda mais neste tempo, querendo transformar tudo para te favorecer. O diabo pode rugir na estação noturna e ruge alto. Quantos já viram que à noite você ouve o rugido maior? Parece que as acusações são multiplicadas 100 vezes mais à noite. Será que só acontece comigo? Durante o dia você ainda ouve o rugido, mas é como um gato miando, sabe? Ainda te irrita, mas à noite
Quando todos dormem? Uau! Até os médicos falam que quando uma criança está doente com febre, o pior é à noite. Parece que durante a manhã é mais tolerável. Estou certo, pais? Eu sei que existe uma explicação fisiológica de que o corpo está se movimentando durante o dia. Eu entendo isso, mas tem uma explicação que as coisas ficam pior. Negativamente. Durante a noite. Até as acusações ficam mais altas. Então precisamos ver o que a Bíblia fala sobre a noite. O que Deus nos fala. Lembre-se que houve um herói da fé, Daniel, que se posicionou com o Senhor, foi lançado dentro da cova dos leões. Ok? E quero deixar bem claro que aqueles leões eram bem grandes, não eram filhotes. Não eram aqueles filhotes bonitinhos, eram leões bem grandes. E como eu sei disso, porque mais tarde os inimigos foram jogados na cova. A Bíblia nos fala que nem tocaram no chão. Os leões pularam neles enquanto estavam no ar e os despedaçaram todos. Então eram leões grandes e famintos. E por causa da obediência de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Homens obedientes, como Abraão, também passaram por estações noturnas. Terror noturno. Mas glória a Deus pela visão. Eu quero falar desta visão. Amém? E até mesmo Daniel. Você faz algo certo e acaba dentro da cova. E o leão aqui é uma figura do inimigo. Amém? Então vou te dar algumas dicas de como passar a noite na cova dos leões. Anote número 1. Então o que fazer quando chegar lá? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver o que Deus está falando. Em Daniel 6, então o rei muito se alegrou. Isso é o próximo dia para Daniel. E o rei se alegrou aqui porque ele amava Daniel. E na verdade ele foi forçado a jogar Daniel na cova dos leões por causa da lei. Mas ele amava Daniel e se alegrou que Daniel estava vivo e mandou tirar a Daniel. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Sabe por quê? Porque ele crera no seu Deus. Olha isso, porque ele creu no seu Deus. E quando você passa por uma estação como essa e não entende nada, creia. Não precisa fazer nada, mas crer. Posso ouvir um amém? E olha, quando Abraão estava sem dormir, Deus deu para ele aquela visão. Em Gênesis 15, Deus falou para ele sair. Olha as estrelas, se você pode, em uma versão diz contá-las. No hebraico é safer. Safer é a mesma palavra, os céus declaram, safer. A glória de Deus. Conta a história. Ou seja, antigamente se falava, e isso não é astrologia, ok? Olha bem, não é astrologia. As estrelas não ditam a nossa vida. Olhamos para quem fez as estrelas, acima delas. Amém. Ele vai ditar a sua vida. Amém. Ele conhece o seu futuro. Não olhe para as estrelas, mas antigamente sabiam que há uma história nas estrelas. Amém. E começa com virgem, a mulher, com a criança, e termina com um leão. Você vai de virgem passando as 12 constelações, termina com leão. O Novo Testamento começa com a Virgem e termina com o leão da tribo de Judá, no livro do Apocalipse. Deus escreveu essa história e escreveu antes da Bíblia nas estrelas. Os céus declaram a glória de Deus. Deus diz para Abraão, Abraão, vem aqui. Amém, para tirar você dos seus pequenos problemas que você fica só olhando para eles. Deus tem que aumentar a sua visão.